O Instituto sempre buscou, desde a sua construção, essa integração do homem. E é muito interessante porque foi fundado o DAE, que é o Departamento de Assistência Espiritual, exatamente para auxiliar nessa obra, nesse trabalho. O Instituto é movido por um ideal e acredita que sua missão vai além das motivações humanas, porta-voz de uma vontade maior. As pessoas passam, mas a obra permanece atraindo novos colaboradores que abraçam a causa. Para o paciente é muito importante porque é uma coisa que a pessoa precisa, é um diferencial que esse hospital tem. O Instituto oferece um serviço gratuito de assistência espiritual. Os mais de 200 voluntários dedicam-se às atividades ligadas à doutrina espírita para ajudar o paciente a alcançar bem-estar, paz, alegria, harmonia e reduzir seu adoecimento. Espaço de renovação, inspirado na doutrina espírita, vê na reforma íntima um novo modo de pensar. Estamos atravessando um caminho tortuoso, mas que tem muito a nos ensinar. Nós sabemos que a sociedade está muito adoecida, né? E o trabalho intenso que o DAE faz junto ao Instituto, sempre em parceria, é o trabalho de ajudar o nosso paciente a entender como reduzir esse adoecimento. Começa agora o DE Convida, com o tema A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. O DAE Convida de março tem a honra de receber Elaine Cap. Ela que é expositora espírita, coordenadora da área de União e Unificação da Comissão do Evangelho Rede Vivo da Federação Espírita Catarinense, além de facilitadora do mesmo projeto na Federação Espírita Brasileira e no Centro Espírita Sem Fronteiras, refletirá conosco sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. O nosso encontro começa agora e a você, Elaine, as nossas melhores vibrações. Gratidão, amigos do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, do Departamento de Assistência Espiritual e todos vocês que estão acompanhando esse momento ao vivo ou a gravação, não é? Hoje a gente tem essa possibilidade de buscar a qualquer momento esses conteúdos que nos ajudam muito. Nos ajudam a compreender sobre nós mesmos, sobre a nossa trajetória, a nossa vida, como é que nós estamos nos conduzindo diante da mesma. A gente vai refletindo juntos e, ao mesmo tempo, nós fazemos essa trajetória, essa varredura sobre nós. Essa análise íntima tão importante que nos ajuda a nos melhorarmos, né, progressivamente. Amigos, hoje, então, nós vamos falar, como foi dito já no início, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. E você já pode ir participando aí, respondendo pra gente no chat, comentando pra gente aí no veículo que você estiver usando para acompanhar essa live, né? Como é que você entende que é essa influência? Como você age diante dessa influência? Porque, amigos, nós vamos trazer aqui o aspecto positivo e o aspecto negativo, que não é negativo não, mas que exige de nós uma recondução, um olhar mais grave. Quando Jesus nos convidou à vigilância e oração, ele nos convidava a esse olhar diante da vida, do nosso comportamento, das influências que nós recebemos, para que a gente possa melhor escolher no nosso dia como nós atravessaremos esse dia e que influência nós mesmos geraremos no meio onde nós nos encontramos, né? Então, não pensemos somente nos fatores negativos, porque influências há muito positivas, graças a Deus. Esses momentos juntos em que vocês vão dando boa noite aí, não é? E que nós vamos recebendo aqui, nos faz tão bem. Acalenta nossa alma, nos fortalece na trajetória, nos ajuda a prosseguir, porque sabemos que não estamos sozinhos.
Estamos atravessando os nossos desafios, cada um de nós com os seus desafios particulares, também os desafios coletivos, da comunidade que nós frequentamos, do meio onde nós vivemos, do momento de vida em que estamos situados, não é? Mas juntos nós nos sentimos mais fortalecidos e vemos o quanto é benéfico que procuremos os recursos que nos dão força, que nos trazem combustível para essa travessia, não é? Pois bem, que bom que você chegou aqui, não é? Vamos lá. Queridos, antes de falar da influência dos espíritos, eu gostaria de lembrar a vocês que, como nós estamos num hospital, não é? No Instituto Espírita André Luiz, e nós estamos num departamento espiritual, vamos falar um pouquinho de saúde. Quando a gente pensa em saúde, nós vamos lembrar que o conceito de saúde, ele vai nos trazer vários aspectos. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é muito mais. É bem-estar físico, mental, social, mas abrange outras tantas dimensões. A dimensão ambiental e a dimensão espiritual. Por isso é tão importante que, junto ao tratamento, para as nossas mazelas do corpo físico, para a prova que nós vivenciamos, para as questões mentais que nós atravessamos, nós cuidemos também dessa realidade maior. Nós compreendamos essa realidade maior. Porque quando a gente faz isso, o nosso olhar, que antes abarcaria somente as questões da matéria, agora tem condições de abarcar além, de ver além daquilo que os olhos físicos podem ver. De não julgar tão superficialmente, mas conseguir olhar com mais profundidade para aquilo que se apresenta, mas também com mais esperança, com mais possibilidade. Eu desejo sinceramente que esse momento aqui juntos possa trazer para nós essa inspiração, essa motivação e essa consciência de que nós não estamos sozinhos, de que muitos são por nós e nos auxiliam nos nossos empreendimentos, no nosso voluntariado, nas nossas profissões, nas nossas relações, assim como nas nossas provas, né? Em todo o ensejo que nós façamos de aprender a amar, porque a vida aqui é a oportunidade de aprendermos a amar. Por isso que nós vivemos, não é, amigos queridos que estão chegando, que bom que vocês estão vindo, nós vivemos num mundo de relações. E estas relações nos ajudam muito a aprendermos todos os caracteres que constituem o amor. Quando a gente fala de amor, nós não estamos falando daquele amor romanceado, né? Que a gente gosta tanto. Abraços, beijos, queijos, né? O amor gentileza, o amor afeto, o amor simpatia. Não é desse amor que nós estamos falando, apesar dele estar presente também. Nós estamos falando do amor que Jesus nos ensinou, que é um amor que transcende, que é o amor capaz de amar os inimigos, de amar a dor, de compreender, de entender, de crescer diante das experiências, de se abnegar, de cumprir o seu dever. É essa força maior, que é vida. João, o discípulo amado, não porque era o mais amado, mas porque ele amava muito. João diz para nós que Deus é amor. E assim sendo, quando nós permitimos que o amor faça parte da nossa trajetória, esse amor que Jesus ensinou e que nós vamos aprendendo, ainda que com passos muito singelos, caindo muito, né, diante daquilo que nós gostaríamos de fazer e ainda não conseguimos, mas no esforço nós vamos encontrando recursos, amparo espiritual, para que nós façamos essa travessia cada vez de forma mais segura, aprendendo a amar. E aí, amigos, a saúde se estabelece. A saúde espiritual, essa maior que nós tanto desejamos, né? E se a gente falou de saúde, vamos falar de doença, né? O que é doença, então? Se a gente pensar que saúde é a harmonia com as leis de Deus, com a nossa destinação,
Doença é a desarmonia. É o processo para nós retificarmos. Retificarmos o quê? O nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para uma trajetória mais assertiva a caminho do amor. Veja, num exemplo tão, né, grosseiro, vamos dizer assim, ou tão simples, a gente pode pensar assim: se a gente se alimenta muito mal, a gente começa ali a ter uma gastrite. E aí vem aquela doença e nos convida a uma mudança de comportamento, né? Aos poucos a gente vai, né, curando, readaptando a nós mesmos. A gente não está só curando a gastrite, nós estamos curando o nosso comportamento diante da vida, aquilo que provocou aquela distonia, aquela, né, aquele processo que me exige uma retificação. E assim não é só para a doença do corpo físico, assim é para todas as doenças da alma, que são convites, convocações da vida para que nós possamos fazer uma entrevista com Deus. E se Deus é amor, a necessidade de trazermos o amor para a nossa vida, para aquele momento que nós vivenciamos. Quando dói, e a gente diz assim, sabe qual que é a maior dor? Vocês sabem aí, amigos do chat? Qual é a maior dor? Ai, 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 e aí? É aquela que eu estou sentindo. Sempre a maior dor é aquela que eu estou sentindo. Não é assim? Aí a gente está vivendo aquele momento de dor e o outro não compreende essa nossa dor, porque nós estamos experimentando essa dor, então ela dói mesmo, não é? Então, quando dói, às vezes dói tanto que nós não estamos conseguindo enxergar esta dimensão toda que estou buscando trazer para vocês quando a gente fala do departamento de assistência espiritual. Mas aí, a esses voluntários do amor que estão treinando para ser anjos, né? Diz, né, a música, um dia todos nós seremos anjos, não é? Vamos trabalhar e acreditar, é isso aí. Um dia todos nós seremos anjos, e essa é uma realidade. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. Todos estamos caminhando para o amor. E esse amor da angelitude, dessa condição que ainda está muito longe de nós, a gente brinca, né? Nossa, você é um anjo na minha vida. Tem quantos que são anjos para nós na vida? Nas pequenas coisas que nos ajudam muito, né? São projetos de anjo. São aqueles que mesmo na sua imperfeição, na sua dor, estão se dedicando a aprender a amar. Né? E aí a gente faz isso de diversas formas. Nós como pais, né, no nosso ambiente de trabalho, a gente pode treinar para ser anjo, não é? Cumprindo com as nossas responsabilidades, compreendendo o limite da nossa atuação, não é? Até onde nós podemos ir, respeitando o limite do outro. E aí a gente lembra do dever, aquele capítulo em O Evangelho segundo o Espiritismo, tão rico, que vai nos ajudar a compreender estes limites para que nós possamos, não é, amigos? Fazer uma trajetória mais assertiva, né? E aí a gente vai aprendendo, é claro. Então, esses que estão se dedicando, estão aprendendo, olhando para si mesmos, vendo o que há de melhorar no seu comportamento, nas suas emoções, vão aprendendo. Então, estes que se voluntariam, que nos ajudam, às vezes, sentados ali na calçada onde nós sentamos, que estão lá naquele banquinho onde nós paramos para ler uma obra e sentam ao nosso lado, onde vamos alimentar os pássaros, ver a natureza, aqueles que sentam do nosso lado no ônibus, ou o motorista do Uber, né? E que começa a nos ouvir.
e que nos atende com afeto, com carinho, com responsabilidade, que cumpre o seu dever, o médico que se dedica àquele paciente, o professor em sala de aula, que olha para cada aluno na sua individualidade, buscando trazer maior compreensão do conteúdo. Nós podemos ser anjos ou treinarmos para sermos anjos melhor, né? Em todas as situações da vida, se tivermos esse objetivo. Mas como é bom quando nós temos esse objetivo? Porque então nós saímos de uma posição daqueles que buscam receber, receber e receber, para aqueles que desejam contribuir. E amigos, o serviço nos renova. Ali no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é constituído de 4 partes, sendo que a terceira é das leis morais. E ali a gente vai ter compreensão de todas essas leis que nos regem. E diz ali, já nos primeiros capítulos, né, que o homem só é infeliz quando desta lei se afasta. A gente fica pensando, ai, ai, ai. Então, por que tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta ansiedade? Bom, todos nós ainda estamos aprendendo a nos alinhar com estas leis que estão escritas em nossa consciência. Quando nós buscamos conhecê-las, quando nós nos dedicamos para sermos homens de bem, nós vamos nos alinhando a essas leis. E a vida vai ganhando cor, sentido. A vida ganha vida. Porque sabia, amigos? Bom ânimo. Ânimo vem de anima, alma, vida. A gente dá sentido para a nossa vida. Por isso é muito bom que nós olhemos para nós não só numa perspectiva muito material, mas que a gente possa alcançar essa realidade maior. E a gente faça esse movimento de não ficar só na espera, porque nós sabemos que vem em nossa direção tudo aquilo que nós precisamos para crescer, da forma melhor que nós possamos compreender, seja pelos recursos de trabalho, seja pela dor que se apresenta, todos são instrumentos para a nossa evolução espiritual. Então vem, nos alcançam, mas que a gente não fique só esperando da vida e que a gente passe a dar para esta vida, para este meio, um pouco da nossa contribuição. Naquilo que nós tenhamos a oportunidade de oferecer, um ouvido que escuta sem julgar, uma fala que intercede, acalentando, serenando, um olhar que compreende, uma mão que socorre. Há muitas possibilidades, não é, de nós treinarmos o amor e nós sairmos então, né, como diz assim, agora eu não vou lembrar o autor, não sei se é Clarice Lispector, mas agora eu não estou lembrando, tá, amigos? Guardei minha dor no bolso e fui atender o meu amigo, o meu irmão. Então não é que a gente vai se esquecer da nossa dor, deixar de olhar para ela, mas a gente não vai ficar com o foco somente nela. Porque quando a gente faz isso, talvez não nos demos a oportunidade de observar o quanto a vida está nos respondendo, nos trazendo recursos para compreendermos o que nos cabe diante daquela dor. Certo? Amigos, muitos, inúmeros problemas, inúmeros sofrimentos, eles advêm desse olhar puramente materialista. Essa visão só para aquilo que os olhos veem, né, que as mãos podem tocar. Também pelo imediatismo, né? Para ontem, tudo aquela busca de soluções milagrosas, eu quero de uma hora para outra, né? Eu quero mudar, eu quero ser feliz, eu quero que resgate aquela condição que eu tinha antes. Não é assim. Tudo na vida é processo, né? Então, quando a gente entende isso, a gente caminha com mais leveza, porque então nós sabemos o que esperar da vida, o que esperar dos nossos processos terapêuticos, medicamentosos, de tudo, né? Dos outros, né, que estão ao nosso redor, até que haja compreensão. Nós vamos adquirindo mais
paciência e esperança. Outra coisa que nos prejudica muito é o hedonismo, né? Que é acreditar que a gente precisa de prazer, prazer, prazer. Que a vida é isso, uma fonte inesgotável de prazer, e não é. A gente abre ali as redes sociais e parece que tá todo mundo feliz, né? Eu às vezes abro e penso, meu Deus, como esse povo viaja e eu não consigo viajar, né? E aí a gente vai vendo aquilo, né? E aqueles rostos felizes e as pessoas, né, parecendo tudo mágico. E aí a gente olha para a nossa vida cheia de provações, de dificuldades, dá um esmorecimento, dá uma tristeza, e a gente fica comparando o que a gente vê na rede social conosco mesmos, né? Mas a gente não considerou que existem filtros, aquela beleza não é tão bela assim, aquelas palavras não são tanto assim. Aqueles jantares românticos, às vezes está só no celular. Então, amigos, antes da gente imaginar que tudo é fonte de prazer, nós precisamos lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações, partindo nos primeiros momentos da regeneração. Os dois nomes já nos dizem muito: provas, expiações e regeneração. Tudo vai trazer para nós momentos de testemunho. Não tem um de nós que não passe por provas, mesmo que os outros pareça que o quintal do vizinho é mais assim arrumadinho. Gente, todos nós passamos por desafios. Então, essa ideia assim pode nos prejudicar muito, muito, muito. Narcisismo nos prejudica muito, né? Porque é aquele orgulho que cega, a gente manipula, a gente tem aquela condição muito vaidosa, a gente esquece das necessidades dos outros. E a imaturidade emocional também nos prejudica demais, né? Aí a gente não vai aprofundar nisso, porque isso aqui é só a introdução. O que eu quero falar para vocês hoje aqui é em tudo isso, em toda essa realidade, nós precisamos considerar a realidade espiritual. Não só pelo olhar que transcende, mas por compreender que nós não estamos sós. Então, diz lá, né, no livro dos médiuns, antes de fazer, ou é no livro dos médiuns, eu acho. Antes de fazer alguém espírita, fazei-o espiritualista. Ou é no livro dos espíritos, depois você me ajuda aí, João, quando você puder aí no chat. Mas eu acho que é no livro dos espíritos. Antes de fazer alguém espírita, ou é método em O Livro dos Médiuns, fazei-o espiritualista. Não importa, está na codificação. Antes então da gente falar sobre a influência dos espíritos, vamos considerar que existem espíritos. E quem são os espíritos? Ai, aí. E aí, amigos? Coloca aí no chat também, é tão bom, né? Quando a gente vê a participação dos amigos interagindo, significa que nós estamos realmente aqui, focados, participando. Então, quem são os espíritos? Os espíritos somos nós. São aqueles que vemos e aqueles que não vemos com os olhos físicos. Né? Tem uma musiquinha da evangelização infantil que ela diz assim, como que é? Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Então é o mesmo que dizer, eu não tenho um espírito, porque na verdade, calma, o espírito sou eu. Então nós somos espíritos. Espíritos com uma vida única a caminho da perfeição relativa a qual todos nós estamos destinados, que constitui o amor. Porém, nós chegaremos lá através de múltiplas existências, múltiplas reencarnações. Ora, nós estamos vestidos de um corpo físico, né? Falando assim grosseiramente, nós estamos, né, com essa instrumentação para nós aprendermos juntos aos diferentes. Olha a oportunidade de reencarnar. E a gente não quer estar junto com os diferentes, só com os iguais, né? Não, a gente precisa estar junto com os diferentes, com todos, né? Porque isso nos ajuda a trabalhar a nossa intimidade. Então, nós reencarnamos, estamos, né, portadores, né, da oportunidade sagrada de estarmos vivenciando a vida no corpo físico.
Ora, nós não estamos no corpo físico, nós dizemos que nós estamos na erraticidade. São, então, aqueles que nós convencionalmente chamamos de espíritos. Mas veja, entre estes espíritos, é livro dos médiuns mesmo. Lá mesmo a gente vai ter essas perguntas a espíritos, quem são os espíritos, os sistemas. Vale muito a pena nós percorrermos aquelas páginas quando nós estudamos o livro dos médiuns. Não é só para trabalhar mediunicamente, não, gente. Estudar o livro dos médiuns é para nos conhecermos sobre nossa mente, sobre as influências, sobre as relações, sobre as faculdades que nós somos portadores, dentre elas o sexto sentido, a mediunidade, tão sagrado recurso que Deus nos oferece para compreender essa realidade maior. Bom, então nós vamos ver ali no próprio livro que às vezes as pessoas pensavam que espíritos só tinha espíritos bons, às vezes só tinha espíritos maus. E não é assim, as pessoas viram tanto filmes aí de espíritos que acham que só tem filme de terror, né? De espíritos. Não é assim, amigos. Anjos são espíritos. E aqueles que nós chamávamos demônios são espíritos, mas não são demônios, né? Porque a gente vai estudar no livro O Céu e o Inferno que aqueles que nós consideramos demônios, né? Até demon é de espírito, né? O nome. Na verdade, são irmãos nossos em caminhada evolutiva, muitos deles que se comprazem no mal, obstinados no mal, e outros que ainda não entenderam, né? Ignorantes, manipulados, tem uma diversa condição. Mas onde está o mal de fato? Não é no indivíduo, é no comportamento. E isso muda tudo. É como quando a gente pensa, né, assim, a gente consegue fazer essa distinção entre como agir diante de alguém que tem um comportamento que não é desaprovado, né, que faz mal para ela, faz mal para a sociedade. Como é que eu faço? Né, se Jesus me convidou a não julgar, ele me convidou a não julgar o indivíduo, não o comportamento. Né? Então, quanto à pessoa, não julgamento, indulgência, compreensão, respeito. Quanto ao comportamento, eu preciso discernir o que é bom e o que não é. Isso está claro na codificação espírita, né? Para que eu possa tomar resoluções boas na minha vida, senão seria o caos, não é verdade? Pois bem, então, quando a gente fala assim de demônios, as pessoas pensam, né, muitas vezes assim, em espíritos obsessores, né, e a gente quer hoje, amigos, aqui desconstruir muitas ideias nesse sentido. É claro que para que isso se processe de uma forma mais completa, existem os estudos, né, doutrinários, os estudos da mediunidade nos centros espíritas com um aprofundamento adequado, que é uma pinceladinha, claro. Mas se a gente sair assim, desconstruindo um pouco algumas crenças nossas, que são muito limitadoras do nosso comportamento, do nosso entendimento, vai ser muito bom, né? Então, espíritos há de diversos caracteres, assim como as pessoas aqui encarnadas. Tem pessoas que são boas, tem pessoas que erram querendo acertar e tem pessoas que querem errar realmente. Mas elas não são assim, elas estão assim, porque todas elas são filhas de Deus, destinadas ao amor, aprenderão, né, de diversas formas, inclusive pela dor a reconduzir os seus passos. Assim como nós nos deparamos com as nossas dores e elas sempre estão nos conduzindo. Então, a gente começa a entender que somos espíritos e não existe um mundo físico aqui e um mundo espiritual lá longe, né? Estamos em inter-relação. Encarnados, que são aqueles que estão no corpo físico, e desencarnados, que são aqueles que não vemos com os olhos físicos. Nós nos relacionamos. Quando nós oramos por alguém, essa oração chega até essa pessoa. Quando pensamos em alguém, esse pensamento chega a essa pessoa. Não é tão evidente isso que algumas vezes alguém pensou em nós, ou nós pensamos em alguém, e o telefone tocou, uma mensagem chegou, era essa pessoa buscando fazer contato.
no campo físico. Imagine no plano espiritual, né? Então, nós nos relacionamos entre encarnados e com aqueles que nós não vemos. E aí a gente fica, ai, 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 como isso, né? Então, tá todo mundo junto, misturado, como é que é esse negócio, né? E aí, amigos, a gente quer agora falar um pouquinho sobre isso, usando como recurso o próprio, né, os próprios livros da codificação espírita. Veja, vamos começar a pensar assim. Quando nós nascemos, nós não deixamos de ser espíritos. Porém, nós não temos mais aquela visão completa da realidade espiritual. Mesmo quando desencarnados, essa visão completa, maior, depende muito da nossa condição de evolução espiritual. Mas nós reencarnamos e a gente tem essas faculdades obnubiladas, né? E a gente tem como recurso para compreender essa realidade maior o nosso sexto sentido, que é a mediunidade. Então, todos nós somos médiums, diz o Livro dos Espíritos. Porém, caracterizado por médium, nós vamos ter aquela pessoa que tem essas faculdades mais ostensivas, né, que consegue perceber essa realidade espiritual de uma forma mais clara. E aí eles são chamados de médium, os outros não. Porém, todos nós estamos desenvolvendo essas faculdades. Nós a comparamos como se fosse uma flor, uma rosa, um botão de rosa. Para alguns, o botão de rosa está fechadinho. É aquela pessoa que diz assim, eu não vejo, não sinto, não ouço, né? Mas ela é portadora da faculdade. E outro está com aquele rosa aberta, exalando seu perfume, né? Mas aí a gente pensa assim, mas como saber que aquele lá tem mediunidade também, é médium também? Bom, o Livro dos Espíritos vai nos trazer uma resposta. Só um pouquinho, eu vou tossir, gente, só vou dizer aqui. Vai nos trazer uma resposta tão rica. Ele vai dizer assim, se não fosse assim, por que nós teríamos anjos? Por que Deus nos concederia espíritos que nos amparam em nossa travessia se nós não pudéssemos receber nada deles? Então, existem anjos e existem formas de perceber as suas inspirações, que é a mediunidade, de que todos nós somos portadores. É claro que isso não é tão claro, a gente não recebe assim, vem nosso anjo da guarda, né, nos fala pra gente fazer isso, isso e aquilo. Não é assim, gente. Às vezes, na verdade, isso é bem o contrário, não é anjo da guarda, não, né? Porque eles não nos interferem dessa maneira na nossa vida, mas eles nos inspiram boas resoluções. Inspiraram a vocês, né, de fazer parte do voluntariado ali no hospital. Inspiraram vocês que não fazem parte do voluntário, mas estão aqui refletindo juntos, para que nós tenhamos boas resoluções, bons comportamentos, boas decisões. Mas a tarefa de escolha é nossa, eles não interferem nisso. Então, espiritualidade superior age assim, né? Não diz o que a gente tem, que não tem que fazer dessa forma, daquela outra, naquele horário, naquele local, e usando aqueles recursos, nada disso. Espíritos superiores nos inspiram, nos amparam, nos esclarecem, desnuviam a nossa mente para que a gente possa compreender, né? É a presença deles em nossa vida, nessa conexão maior, que nos dá a possibilidade de caminhar, né, com segurança na nossa trajetória aqui reencarnados. É tão lindo, né? Eu penso assim, é tão forte saber isso. É claro que eles não estão assim naquela imagem que a gente fazia assim, né, de alguém nas nossas costas com aquelas asas a nos proteger, que são símbolos, gente, são símbolos. A auréola é aquele símbolo da luz desses espíritos maiores. As asas é um símbolo refletindo a condição desses espíritos, né, de volitarem, né, essa condição espiritual mais elevada. Então, são símbolos que nós retratamos uma condição material, porque quem voava era pássaro, tinha asa, então
bota asa nos anjos, né? Mas não são espíritos, né, altamente elevados que nos tutelam em conjunto, em individualidades, né? Mas que não estão ao nosso dispor, atendendo, né, a todos os nossos interesses, a todas as nossas fantasias, jamais. Eles querem que nós possamos aprender a amar. Então, nós, quando oramos, pedindo a assistência espiritual deles, é essa assistência maior, nos conduzindo ao amor, não saciando os nossos anseios numa visão material. Peçamos sempre a eles, eles vão nos ajudar a discernir até nossas escolhas, amigos. Mesmo que a gente ainda não tenha aprendido a fazer boas escolhas, eles vão nos conduzindo para que a gente aprenda cada vez mais. Então, se todos nós temos essa possibilidade de compreender essa realidade espiritual, veja a influência dos espíritos na nossa vida, que é o tema de hoje. E eu vou utilizar, amigos, só um pouquinho. Peço desculpa para vocês que eu estou me recuperando de uma gripe, né? E vou utilizar o Livro dos Espíritos para a gente responder a isso. Veja, no Livro dos Espíritos a gente tem 102 perguntas e respostas sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. 102 perguntas de Allan Kardec ao Espírito da Verdade, para que nós recebêssemos essa orientação da realidade. Então, por que isso? Porque é importante a gente saber. É claro que aqui vai ser só rapidinho, né? Para você que quer estudar um pouco mais essa realidade maior, eu aconselho. Aconselhamento nunca é bom, né? Mas eu sugiro, eu vou orientar vocês para que façam isso de forma coletiva nos grupos de estudo, né? É tão bom. O estudo sozinho é muito bom. Claro que a gente deve estudar. Mas se a gente está em grupo, a gente se apoia nas nossas dúvidas, né? Então, é do Livro dos Espíritos, questão 456 a 557, que a gente vai encontrar o tema intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a gente vai ver que essa influência deles na nossa vida acontece de forma sutil, né? Sobretudo pela influência mental. Né? Algumas vezes há uma influência ou uma manifestação mais ostensiva, né? Especialmente quando o espiritismo chegou para nós, ele veio através de manifestações de influências espirituais bastante ostensivas. Nós não estamos mais nesse momento. Nós estamos num outro momento onde nós já temos acesso a esse conteúdo e agora precisamos utilizá-lo. Então não há mais necessidade de fenômenos tão ostensivos como nós tínhamos na época, de efeitos físicos tão patentes, claros, né? Hoje é diferente, hoje a gente recebe essas inspirações. Inspiração é quando vem de fora, intuição é quando eu vou para dentro, né? Então, os irmãos desencarnados, ou seja, aqueles que nós não vemos com os olhos físicos, podem nos influenciar tanto quanto aqueles que nós vemos com os olhos físicos. Aliás, nós estamos imersos em influências. Influência da televisão, influência das redes sociais, né? Influência dos livros. Então, veja, tem influência boa, tem influência que não é tão boa. Influência de pessoas encarnadas e influência de espíritos e influência dos nossos próprios comportamentos, da nossa própria trajetória, bagagem íntima que nós trazemos através das reencarnações. Gente, isso é bom ou é ruim? É bom. É bom. Claro que é bom. Se não fosse bom, Deus não teria feito dessa forma. É bom, porque isso nos ajuda a crescermos. Imagine se a gente está num processo assim, descendo cada vez mais, se não existissem influências positivas, né? Então, olha, a gente tem essas influências positivas. Se nós não fôssemos desafiados diante das influências, que a gente vai chamar assim negativas, mas que na verdade tem sua função na nossa trajetória. Eu lembro de uma orientação de Chico que ele dizia assim: Emmanuel, eu trabalho tanto, né? Eu tô tentando me dedicar tanto, me esforçar tanto para melhorar, e ainda sou tão assediado, tanta coisa, né, negativa, tanta influência negativa na minha vida. E o Emmanuel olha assim para ele, meio que entristecido. Chico, Emmanuel é
era o orientador espiritual do Chico, né? Hoje já diz que já está reencarnado, né? Então, Emmanuel, ele vai dizer para o Chico assim: Chico, a gente pensou, né? Junto de quem a gente poderia colocar esses espíritos, e a gente pensou em você, para dar uma influência boa para eles. Veja só. Aí o Chico falou: Ah, então agora eu entendi. Não, eu aceito a tarefa, eu aceito a tarefa. Então, às vezes a gente pensa que aqueles que estão ao nosso lado, nos influenciando, às vezes, que a gente acha assim que é negativamente, estão ali só por causa das nossas tendências, nem sempre, tá? Às vezes é a oportunidade de serviço no bem, de recondução ao amor. Não é? Então a influência, amigos, ela pode, de todos esses aspectos, ser boa ou má, ser rápida ou duradoura, não é? Vai depender do quanto de espaço nós permitimos que encontre em nossa vida. Existe uma orientação também atribuída a Chico, já vi atribuída também a Lutero, então eu não vou afirmar quem atribuiu, mas eu acho que o ensinamento é muito válido para eu trazer aqui para vocês. Aves de rapina, corvos, voam sobre as vossas cabeças. Fazer ninho, só você pode permitir. Então, mesmo que existam influências danosas, sou eu que escolho se eu vou cultivar aquilo na minha vida. Eu sempre costumo usar assim esses momentos de live para lembrar as pessoas que a gente foi dormir, o sono é tão importante, aquele livre set, aquela oportunidade de reabastecimento, o corpo se beneficia com o sono e o espírito também. Ele vive essa realidade espiritual, né? Claro que existe uma necessidade de preparo para viver isso de uma forma melhor, né? Pela oração, pelo esforço, né? A gente tem sonos que nos refazem mais, né? Pela intercessão de outros também. Então é tão bom, né? Quando a gente dorme, descansa, a gente acorda pronto para mais um dia, para mais uma oportunidade. E aí o que você faz? Primeira coisa, abre o seu celular, WhatsApp e vai se abastecendo de lixo. Olha só, gente. Se foi lá, preparadinho, tudo preparado para que você possa conduzir o teu dia de uma outra forma. E o que você faz? Já vai para o automatismo, já se invade de um monte de revolta, de rancor. Pronto. Olha como a gente faz escolhas no nosso dia. Então a gente sempre fala assim, quando você acorda, né, tem dieta do sono, que é a oração, desligar os eletrônicos, né, buscar algo mais, né, leve, aquele chazinho, né, ou um banho morno, né, todas aquelas coisas que nos ajudam a dormir melhor. Tem também a dieta do amanhecer. Então é bom quando a gente acorda e a gente busca influências melhores. Mas antes delas, te conecte a ti mesmo, né? Sinta teu corpo, respire, ore, perceba-se na oportunidade sagrada de mais um dia aqui. A gente diz que bom quando você consegue fazer uma leitura do Evangelho de manhã cedo, extrair ali um pontinho para você trabalhar naquele dia. Se não é possível, a oração, uma mentalização mais leve, elevada. Depois buscar influências positivas, né? A prece é uma influência positiva que atrai aqueles que nos amparam, né? Uma leitura edificante é uma influência positiva, uma música que vibra a alma de uma forma mais sustentadora é uma influência positiva. Então a gente vai escolhendo. Emmanuel vai dizer para nós que nós vivemos, né, no mundo de relações. O título é Associação da mensagem dele, se não me engano, é no Pensamento e Vida. Associações. Então, nós respiramos junto àqueles que pensam como nós pensamos. Então, a gente começa a cuidar de nós mesmos para que a gente tenha influências mais sustentadoras ao nosso redor. Veja, então ali em O Livro dos Espíritos, a gente vai ter uma pergunta bem interessante, na 456. Ela diz assim para nós:
Veem os espíritos tudo que nós fazemos, né? E a resposta é: eles podem ver, porque constantemente nós estamos, né, nos rodeando uns aos outros. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Gente, como essa resposta é importante. Cada um vê somente aquilo que dá atenção. Não é assim também para nós? A gente só vê aquilo que quer ver, aquilo onde nós depositamos a atenção. Senão a gente pode estar com alguém, né, muito entristecido ao nosso lado e a gente nem viu, nem percebeu. Por quê? Porque a gente não deu atenção. A atenção é o que faz o nosso olhar se voltar para as coisas da vida. Para os espíritos também. Eles não se ocupam com aquilo que lhes é indiferente. Então não fique preocupado. Os espíritos vão comigo lá no banheiro. Os espíritos... Não, gente. Cada um de nós tem uma vida imensa e a gente só vê aquilo que nós podemos ver. Né, que está ao nosso alcance, a nossa possibilidade, que é do nosso interesse e que é permitido. Por quê? A questão 457 vai dizer assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é: muitas vezes chegam a conhecer o que nós desejaríamos esconder dos outros. Muitas vezes. Nem atos, nem pensamentos nós podemos esconder. Não quer dizer que todos, mas muitas vezes isso acontece. Então a gente não consegue, amigos, assim, ó, fingir para a realidade espiritual. Botar ali uma máscara de bonzinho e lá dentro está alimentando desejo de vingança. Não. A gente vai continuar atraindo influências vingativas ao nosso redor. Agora, se eu tô fazendo esforço, é diferente. Eu posso botar uma máscara de bonzinho porque eu quero ser assim, eu quero melhorar, eu boto um sorriso no rosto, eu quero viver assim, eu estou me esforçando para viver assim, é diferente de ser hipócrita, né? De querer parecer sem ser. Quem está se esforçando sabe que ainda não consegue ser assim em plenitude, tem amparo. Mudou tudo. Mudou tudo. Já a influência que chegará, mesmo que eu tenha assim, mas eu ainda, né? Eu queria tanto conseguir perdoar, mas ainda não consigo, a gente diz, né? A gente não compreendeu o processo do perdão. Mas veja, aí vale a pena fazer um encontro sobre perdão, né, gente? Isso é maravilhoso. Então, vejam só, quando eu estou no esforço, eu quero aprender a perdoar, eu quero me conhecer, eu quero me libertar desse peso que eu estou trazendo, eu adquiro amparo. Esse amparo vai me ajudar para que eu conduza meus passos. Para ficar mais claro para vocês, pensem assim: se eu sou pai e mãe, meu filho vai para a aula, mas não tá nem aí, né? Então, vai se deparar com as consequências, né? Vai reprovar, vai ter uma nota muito baixa. Agora, se eu vejo meu filho lá, né, se dedicando, e ele mesmo assim tá tirando nota baixa, né? Mesmo assim, ele tá falhando, né? Na verdade, está aprendendo. O que que eu, pai, mãe ou mãe, faço? Eu vou buscar recursos para auxiliá-lo. Eu vou sentar com ele, eu vou tentar explicar, eu vou buscar uma aula particular, eu vou pedir para a escola um maior apoio. Então, é assim que a espiritualidade age. Aquele que só coloca uma máscara de bonzinho, mas está lá cheio de rancor e se compraz nesse rancor, ainda está trazendo influências nesse teor. Aquele que, né, botou uma máscara de bonzinho porque é isso que eu quero conseguir conquistar essa condição, eu me esforço para isso, tá nesse processo, vai ter amparo. Às vezes nem bota máscara, né? A gente brinca assim, é porque a gente bota um sorriso no rosto, a gente fala de amor e a gente ainda tem muito que aprender a amar. A gente bota um sorriso no rosto e às vezes a gente está com tanta dor que é tão difícil às vezes a gente colocar aquele sorriso no rosto. Mas Chico tem falas, amigo, que diz assim: bota o sorriso no rosto. Mesmo com dor, ele é importante. Mesmo com dor, esse sorriso no rosto pode auxiliar outros corações e isso te beneficiará.
Porque então você foi um instrumento, o amor te percorreu para alcançar o outro. E você vai se sustentando na sua própria dor. Então bota sorriso no rosto, né? Mas é claro que a gente pode fazer isso com naturalidade, sem usar qualquer máscara, né? Talvez não foi a palavra mais apropriada que eu usei aqui com vocês. Mas veja, a gente pode ir se conduzindo e compreendendo que eu ainda sou assim, né? Eu não estou fantasiando uma condição que eu ainda não vivo, né? Eu estou buscando trabalhar para viver essa condição, aí é ainda melhor, né? Porque existe autenticidade. E como os espíritos, né, conseguem ver o que há em nossa intimidade, né, nessa realidade dos nossos pensamentos e sentimentos, é muito bom que a gente trabalhe a autenticidade, né? Muito bem. E aí tem uma pergunta que é muito importante para nós, que é 459, que vai dizer assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E essa pergunta aqui, né, já indo para o final do nosso momento, ela é muito importante, porque a resposta é muito mais do que imaginamos. Os espíritos nos influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Gente, para você entender isso, basta pensar nas redes sociais, no algoritmo, né? Quando a gente vê, a gente está acreditando naquele negócio. Tamanha a manipulação de consciência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Para quê? Para que nós estejamos vigilantes e orientados àquilo que nos faça bem e faça bem ao nosso próximo, em conexão com planos superiores da vida, para que a gente não se iluda, não se machuque tanto, né? A gente precisa, né, dessa conscientização maior. Para isso, os estudos doutrinários são muito importantes, e sobretudo o estudo do Evangelho de Jesus, né, que nos ajuda de uma forma muito intensa. Então, amigos, só um pouquinho, desculpa. A gente pode pensar assim, mas daí esses espíritos agindo em nossas vidas, eles não têm limite de atuação deles? Tem. Vamos entender isso. Nem tudo que eles querem fazer, eles podem fazer. Vocês podem fazer tudo que vocês querem fazer? Não. Da mesma forma, os espíritos não estão mais no corpo, mas as leis estão sobre nós. Então, eles não tem coisas que eles não têm autorização para fazer. Não lhes é permitido. Os espíritos se influenciam dentro de uma faixa considerada permitida, né, que atende à lei de causa e efeito. Fora daquilo eles não conseguem. Não conseguem. Né? É claro que a gente está falando aqui dessa primeira influenciação, é o que a gente chama de influenciação comum. Depois, quando parte para um processo mais danoso, né, um processo obsessivo, de domínio, aí a condição é mais grave, né? Mas todo esse amparo, essa intercessão espiritual, né, promove condições salutares para que o indivíduo e aquele que está o influenciando sejam beneficiados, porque no processo de atendimento espiritual, amigos, diante de influências, não se busca, né, culpados para nada. Se busca autorresponsabilização. Autorresponsabilização daquele que se diz vítima, daquele que está encarnado, e autorresponsabilização do espírito que junto dele está. Porque muitas vezes ambos estão num processo de afinidade profunda. E aí a gente vai estudar os livros de André Luiz e a gente vai entender certinho, né, como esse processo se dá ao amparo da espiritualidade. Ninguém está desamparado nessa vida. Então, quando você tiver muito medo, amigos, assim, da influência espiritual na tua vida, busque se esclarecer, porque o medo é escuridão da alma. Quando a gente faz luz, fica mais claro. Sempre falo aqui, né, se você tá num ambiente onde você não conhece, lá no hospital. Digamos que é a primeira vez que eu tô lá no hospital e dá um blackout lá, né? Fica escuro. Nem luzinha de emergência tem, mas sei que tem lá, né? Mas vamos supor que nem a luzinha de emergência tem. Ficou escuro, de repente. Aí eu tenho que sair.
eu não sei para onde ir, eu me machuco, né? Porque eu bato numa parede, eu posso tropeçar. Eu não sei se quem está do meu lado é uma pessoa do bem ou não é. Eu seguro minha bolsa mais próxima, com medo, né? Por quê? Porque eu não estou vendo. Aqui eu tô falando no sentido, né, só de analogia, tá? Quando você faz luz, aí você sabe para onde ir, você sabe quem tá do teu lado, você sabe se tem um degrau. Da mesma forma, a realidade espiritual. Quando eu faço luz em minha alma, né, quando eu busco esclarecimento espiritual, eu vou dissipando os meus medos. Eu não vou mais tendo tanto medo das influências espirituais, nem das influências daqueles que estão no corpo físico. Porque então eu vou me conectando mais com a minha trajetória, comigo mesmo, o autoconhecimento, vou me conhecendo mais nessa trajetória e vou entendendo que todas essas relações estão me ensinando a amar. Amar. Se nós podemos tirar desse nosso encontro, falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida, a certeza de que tudo está para que aprendamos a amar, nós aproveitaremos essas mesmas influências para fazer melhor. Então, se de repente você acordou bem, saiu bem, fez lá a tua leitura, a tua oração, foi para sua casa, né? Ou para o seu trabalho, e de repente você ficou mal, né? Você sentiu uma influência triste, angustiante, com medo ou com ira, né? E o teu comportamento mudou. Lembrem-se, amigos, dos vasos comunicantes que vocês estudaram lá na escola, né? O que que é o vaso comunicante? Eu tenho um vaso aqui, né? Um copo aqui, e tenho outro copo aqui. Então, vamos supor que esse copo aqui sou eu, Elaine. E naquele dia o meu copo tá, eu não tenho nenhum copo aqui para fazer. O meu copo tá assim, tá pela metade de água, assim, né? Eu acordei, eu fiz a oração, eu tô bem, tô bem. E saí pro meu trabalho. Eu entrei em sintonia com uma outra vibração que não estava tão bem. Vamos supor que a água dessa pessoa ou desse espírito estava mais baixinha. A minha água está mais altinha. Quando eu entrei em relação, o que que vai acontecer? Vai buscar um equilíbrio. Então, essa influência, ela vai se reabastecer de energia mais boa, né? Assim, melhor, aquela energia que eu estava tendo, e eu vou sentir que a minha energia, pum, deu uma baixada. Eu senti a condição daqueles com quem eu me relaciono, que eu vejo ou que eu não vejo. Eu senti a vibração que me alcança, mas não quer dizer que eu preciso me abaixar. Eu preciso ser instrumento do amor. Então, quando eu sinto qualquer condição diferente na minha vida, eu oro. Eu busco forças do alto, porque eu senti que a minha energia baixou. E aí, quando eu oro, eu me reabasteço. Eu permito que o amor do alto, daqueles que são por mim, né, que nos amparam, me reabasteça. E aí eu reconduzo, porque é dando que se recebe. E aí eu gostaria de finalizar justamente com isso, amigos. Diante de qualquer situação, ore e lembre-se dessa oração tão linda que eu vou trazer aqui agora para vocês, que é a oração de São Francisco. Finalizando esse nosso momento junto. É receitinha para a gente aprender a viver nas influências da vida e diante das influências espirituais que recebemos. E a oração diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas,
que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que nós possamos, desconstruir aquilo que nos faz tão mal e construir aquilo que nos faz muito bem nessa trajetória, amigos. Cada dia é oportunidade sagrada para nos conduzirmos nesse propósito maior. Fiquem com Deus. Um grande abraço aqui de Santa Catarina. Termina agora o DE Convida, com o tema A Influência dos Espíritos em Nossas Vidas, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Obrigado a todos e até a próxima!